Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C. em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre, o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, palavra latina que significa 70, ou ainda LXX, devido a uma antiga lenda sobre sua origem. A lenda aparece na Carta de Aristeias, obra pseudoepígrafe do século II a.C., cujo narrador seria um membro da corte de Ptolomeu II Filadelfo no século anterior e a teria escrito a um tal Filócrates como um prólogo à Septuaginta. Nessa lenda, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalharem individualmente, o produto final teria concordado entre si. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou. Em sentido estrito, a Septuaginta se refere a uma família de manuscritos em versões gregas. Essa coleção de livros bíblicos foi baseada tanto em uma família de manuscritos hebraicos por tempos perdidos e alguns livros compostos originalmente em grego. O texto base hebraico subjacente, ou vorlage, a Septuaginta pode ser atestado com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, quando várias leituras de diversos versos concordam entre si e divergem do texto massorético, a versão da Bíblia hebraica padronizada no século IX d.C. Além dessas concordâncias isoladas de versos, entre os manuscritos do Mar Morto foram encontrados 4 livros, 4 Kedeut, 4 Kesan-A, 4 Keger-B e 4 Keger-D que coincidem da família da vorlage da Septuaginta. A análise linguística e textual demonstrou que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, foram produzidos nos meados do século III a.C. e os outros livros nos 4 séculos seguintes. Por essa razão, em sentido técnico estrito, atualmente a sigla LXX refere-se ao Pentateuco e a sigla LXX ao conjunto não revisado de textos da Septuaginta. 5. Em sentido estrito, outros livros da Septuaginta são chamados de Old Gre, OG, por suas recensões e revisões posteriores, como a de Teodotion, Cais de TH, de Luciano de Antioquia, GL, Esíquio de Alexandria e a Hexapla de Orígenes. Mais tarde, outras versões gregas apareceram competindo com a Septuaginta, como a de Áquila de Sinope, AC, e a de Símaco, o Ebionita, SYMM, mas mesmo assim reproduz muito da fraseologia e das leituras da Septuaginta. Estudiosos como Jones e Silva, defensores da Septuaginta e escritores do proeminente livro Invitation to Septuagint, Convite à Septuaginta, expressam, em 2 ocasiões, a necessidade de precisar quais versões da Septuaginta a que se refere, alertando ao leitor que na verdade não existe uma só Septuaginta, pois estritamente falando, não existe um único livro ou versão chamados de Septuaginta, mas sim o conjunto de versões de livros diversos que compõem a coleção dessa família textual. A Septuaginta inclui alguns livros não encontrados na Bíblia hebraica. Muitas Bíblias da Reforma Protestante seguem o cânone judaico e excluem estes livros adicionais. Entretanto, católicos romanos incluem alguns destes livros em seu cânon e as igrejas ortodoxas usam todos os livros conforme a Septuaginta. Anglicanos, assim como a Igreja Oriental, usam todos os livros exceto o Salmo 151, e a Bíblia do Rei Jaime em sua versão autorizada inclui estes livros adicionais em uma parte separada chamada de Apócrifa. A Septuaginta foi tida em alta conta nos tempos antigos. Filon de Alexandria considerava-a divinamente inspirada. Além das traduções latinas antigas, a Septuaginta também foi a base para as versões em eslavo eclesiástico, para a Hexapla de Orígenes, parte, e para as versões armênia, eslava eclesiástica, georgiana e copta do Antigo Testamento. De grande significado para muitos cristãos estudiosos da Bíblia, é citada no Novo Testamento e pelos padres da Igreja. Muito embora judeus não usassem a Septuaginta desde o século II, recentes estudos acadêmicos trouxeram um novo interesse sobre o tema nos estudos judaicos. Alguns dos pergaminhos do Mar Morto sugerem que o texto hebraico pode ter tido outras fontes que não apenas aquelas que formaram o texto massorético. Em vários casos, estes novos textos encontrados estão de acordo com a LXX. Os mais antigos códices da LXX,
Vaticanus e Sinaiticus, datam do século IV.